Salve Racers, sejam bem-vindos ao Box 29, eu sou o Luan Hoffman e hoje eu tô aqui de Kia e de Mercedes para falar o porquê eu não gosto da Ferrari. É isso mesmo, hoje eu vou explicar para vocês o motivo de eu não simpatizar mais com a equipe vermelha, com a equipe italiana. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar o porquê. Bom, Racers, vários amigos meus no Instagram, no TikTok, em outras redes sociais me perguntam o porquê eu não gostar da Ferrari. E aí eu resolvi fazer esse vídeo, né? Talvez eu seja uma das poucas pessoas no mundo que não gosta da marca e não gosta da escuderia, da equipe. E eu vou te explicar em 6 motivos o porquê eu não gosto da Ferrari. Bom, vamos começar então com esses motivos, né? Porque eu não gosto. Aí você vai se perguntar, mas qual é a relevância de o Luan não gostar, né? Bom, como é um bom fã da Fórmula 1, eu tô aqui para falar de Fórmula 1. Eu gosto muito do esporte, né? Eu gosto de quase todas as equipes, ou umas eu tenho maior apreço, como a Mercedes, a Aston Martin, a Cadillac, GM, eu tenho uma expectativa muito grande, que é uma das marcas que eu gosto, eu sou fã da fábrica, da montadora, né, por causa dos muscle cars, por um monte de outras questões, né? E é claro que dentro da Fórmula 1, né, eu já comentei aqui em outros vídeos, eu vou deixar o linkzinho aqui em cima, eu, né, já expliquei algumas outras questões relacionadas à Fórmula 1, e o principal motivo de eu não torcer mais para a Ferrari, porque uma vez eu já torci para a Ferrari, né? Eu parei de torcer para a Ferrari quando ela fez isso aqui, né? Essa foto aqui que eu vou deixar para vocês. E uma série de outras questões que eu fui crescendo, fui percebendo o quão ardilosa, o quão astuta é a equipe Ferrari, é a equipe italiana, né? E aqui eu vou usar algumas palavras, mas é bem aquilo que eu penso, sabe? Eu não tenho nada contra a equipe, não tenho nada contra a marca, muito menos aos tifosi, aos torcedores, né? Eu tenho a maioria dos meus amigos, eles são taurinos e ferraristas, a maioria, a larga escala, assim, é a maioria. Poucos são mercedistas, poucos são da McLaren, então são questões mesmo que eu, né, como Luan, como ser humano, eu achei interessante descartar. A Ferrari, ela sempre foi a equipe meio Dick Vigarista, né? Ela sempre teve esse estilo, desde quando começou lá com o Enzo Ferrari. Se vocês não estão sabendo do que eu estou falando, assistam a série do Enzo Ferrari, que está disponível no Prime Video. Depois tem o filme também, Ferrari, né, mais recentemente. Tem várias séries italianas falando sobre a rivalidade entre Lamborghini e sobre Ferrari. Tem o filme também, né, da Lamborghini, tem o filme da Ferrari. Então assistam, né, criem essa bagagem cultural e depois a gente volta a conversar aqui, né? Eu assisti, eu percebi que ao longo do tempo já a Ferrari é com esse mesmo estilo, com essa mesma linha de pensamento. Eu acompanho a Fórmula 1 desde 1995, ou seja, esse ano fazem 30 anos que eu assisto Fórmula 1. A partir de 98 eu comecei a entender muito mais, né? E a partir de 2005, 2006 eu acompanho ininterruptamente, né, todos os campeonatos, todas as corridas. E o que acontece, né? Em 99 a Ferrari contrata o Rubinho Barrichello, nosso Rubens Barrichello, para a temporada de 2000, né, para os anos 2000. Então o Rubinho vinha fazendo ótimas campanhas com Jordan e com Stewart, com carros horríveis, mas com boas campanhas. Tem 2 momentos que eu lembro do Rubinho liderando GPs, o GP de Manicourt na França e o GP de Mônaco, né, na frente do Schumacher e dando banho, dando X, fazendo lindas ultrapassagens. É claro que aí a Stewart não aguentou por uma questão de motor, fundiu o motor, quebrou em outra oportunidade, ele não fez umas boas pontuações. Eu acho que no GP de Mônaco ele chegou a pontuar, mas em Manicourt o carro quebrou. E aí a Ferrari contrata, né, depois dessa performance maravilhosa do Rubinho em 99, contrata o piloto para os anos 2000. E aí
de 2000, 2001 e 2002 era a Ferrari na veia, né? Uma equipe de ponta, uma equipe campeã, um piloto bom e um piloto espetacular que era o Schumacher, e aí não tinha como não torcer para a Ferrari. Eu era ferrarista naquele período, mas aí a partir do GP da Áustria em 2002, eu estou olhando aqui para minha colinha para eu não esquecer nenhum detalhe, com a famosa frase do Kleber Machado: hoje não, hoje sim, né? Aquilo abriu a porteira. Aí depois veio também novamente o GP da França, onde a Ferrari simplesmente deixou o carro em cima dos cavaletes. Eu nunca entendi isso até hoje, já li vários, já ouvi as entrevistas do Rubinho várias e várias vezes, nunca entendi, né? Para mim não tem outra explicação, é sabotagem, foi sabotagem naquele período. Então vamos elencar aqui, né? Então a primeira rusga que surgiu foi com Hoje Sim, Hoje Não, GP de 2002, um vexame total, vaia total, foi a primeira vez que a Fórmula 1 vaiou, e vaiou forte, uma equipe, um piloto, uma ação de uma equipe. Ficou muito marcado pelas vaias aquele GP de 2002 da Áustria, né? Claro, vocês vão dizer, o Rubinho, né, ganhou depois nos Estados Unidos, o Schumacher fez a mesma coisa, deixou passar, mas aí aumentou mais a rusga ainda. Então, na minha opinião, a Ferrari tirou 3 vitórias do Rubinho, 2 do Massa, né, do Felipe Massa, várias do Irvine. Então, é uma série de coisas que eu vou elencar para vocês aqui. Fiz esse aparato aqui, esse cenário todo para vocês entenderem. Então vamos lá, começou com 2002, GP da Áustria, o Rubinho por 2, 3 voltas ouvindo no rádio que tinha que deixar passar o Schumacher, e aí ele deixou na última curva, né, nos últimos metros ele deixou passar, e aí eclodiu toda essa história que já vinha de muito tempo atrás, né? Vocês procurarem aqui no YouTube, vocês vão ver que em outras corridas a Ferrari já tinha pedido para o Rubinho fazer isso junto com o Schumacher, e naquela corrida que ele ia ganhar na Áustria ele tentou ser o mais, digamos assim, resistente possível, mas aí ele explica, né, por outras questões que por causa de contrato, família, salário, ele resolveu fazer isso. E desde lá desencadeou uma série de coisas que ficou bem explícito, né, porque a Ferrari sempre fez isso, repito, sempre fez isso desde 1950. Depois tivemos o cavalete no GP da França em 2002 também, né? Aquele GP onde o Rubinho estava fazendo frente ao Schumacher, o carro simplesmente ficou no cavalete na volta de apresentação, e aí na regra da época o carro teve que largar dos boxes, o Rubinho largou em último, depois que o último passou pelo pit lane, aí sim ele pôde largar, então ridículo, uma atitude ridícula. Depois tivemos o GP Brasil de 2003, aquilo eu tinha 13 anos, eu nunca mais esqueci. O Rubinho liderou, foi uma prova caótica. O Rubinho se livrou de chuva, de batidas, de um monte de coisas que aconteceu. Aquele GP é realmente assim histórico, eu guardo muito na memória. E ele estava prontíssimo para ganhar depois de anos e anos de azar. Ele estava pronto para ganhar, tanto que faltava 3, 4 voltas, simplesmente ele encosta e abandona. E aí depois a gente descobre que faltou gasolina, faltou combustível. Na época, no regulamento da época, tinha o abastecimento, né, dos carros, e quando chegava no nível do tanque, a tampa do combustível, né, do armazenamento de combustível abria. E a gente ficou sem entender muito, né, quando a gente estava assistindo a corrida, que aquela tampinha na lateral, onde eles injetavam o combustível, abria e fechava. O carro entrou em curto por falta de combustível. Então a Ferrari fez uma lambança atrás da outra. Se vocês reclamam que a Ferrari fazia lambança com o Vettel, com o Leclerc e com o Sainz, é porque vocês não acompanharam os anos 2000 da Ferrari. Foi bem complicado e ainda é tradição italiana fazer lambanças também. Bom, passou, Rubinho foi para outra equipe, desistiu, cansou de receber ordens de equipe, porque depois daquela ele recebeu várias e várias outras. 2004 era um ano para ele ter sido campeão, a Ferrari boicotou ao máximo também.
Isso nas palavras do Rubinho, e quem acompanhou os GPs de 2004 vai lembrar, vai recordar muito disso. Eu tenho muito isso na memória porque eu acompanhava muito de perto os brasileiros, né? Aí o 2004, 2005, 2006 foi o auge de brasileiros nos grids. A gente tinha Pisônia, Da Mata, Burt, Rubinho, Massa começando, então tinha um monte de brasileiros, a gente não tinha como não acompanhar. Foi o nosso auge no começo dos anos 2000. Ok, passou essa fase do Rubinho, eu disse ok, vai vir o Massa agora, vamos dar uma chance, vamos torcer para a Ferrari de novo, Massa, Schumacher, vamos que vamos. E aí vem o Fernando Alonso. O Schumacher se aposenta, sai da Fórmula 1, a Ferrari traz o Fernando Alonso e descamba de novo. E aí eu disse, quer saber, eu nunca mais vou torcer para a Ferrari. Para mim, enchi a paciência, perdi completamente, né, o feeling, o gosto. Eu percebi que torcer para a Ferrari naqueles anos ele estava fazendo eu desgostar da Fórmula 1. Eu comecei a separar uma coisa da outra. A equipe vigarista fica de um lado, o esporte Fórmula 1 fica do outro, e eu fiz essa cisão. Por quê? Em 2008 o Felipe Massa tinha chances reais de ser campeão, tanto é que está até hoje esse desdobramento com julgamento, tem até data marcada agora para esse julgamento. Briga ferrenha, ele e Hamilton. Em 2008 foi um dos melhores campeonatos que eu assisti. E aí a Ferrari começou. O GP de Singapura largou o piloto e ele saiu com a mangueira do combustível a rodo, aí ferrou com toda a corrida dele. Ele acho que nem pontuou naquela corrida, ou terminou lá em oitavo, nono. Então, né, fez toda essa lambança. Aí 2010 tivemos o Alonso is fast than you, né? Aquela famosa frase, Fernando Alonso está mais rápido do que você, por favor deixe-o passar. E aí só desandou, né? Aí foi por água abaixo. E aí o momento mais, né, triste, porque ela já tinha feito isso várias e várias vezes com o Rubinho, começou a fazer com Massa, e aí a gente começa a desgostar, né, como um todo do esporte. Aí a gente largou de mão. E aí vocês estão dizendo, mas o teu patriotismo está muito forte, né? Tá muito em alta, porque foi com Massa, porque foi com o Rubinho. Mas, de novo, vamos resgatar um pouquinho do histórico. 1999, Ed Irvine e Schumacher, companheiros de equipe, em 99, né? O Schumacher chegando na Ferrari, o Irvine já estava lá desde 98, se eu não me engano. Se eu tiver errado, vocês me corrigem. 99, o Irvine perdeu o campeonato de Mundial de Construtores por 2 pontos para o Mika Häkkinen, não para o Kimi Raikkonen, para o Mika Häkkinen, o finlandês voador, por 2 pontos, por uma série de erros da Ferrari, por uma série de equívocos que a equipe cometeu, principalmente na última corrida, onde ela não usou o jogo de equipe, que mais tarde ia ser famosíssimo, né, para o Schumacher, né, sendo o favorecido, com o Rubinho, com o Massa, com outros companheiros, e ela não fez isso com o Irvine por propósito, né? Ela não queria que o Irvine fosse campeão pela escuderia, ela escolheu sempre o Schumacher, e aí o segundo piloto, que era o Irvine, se destacou muito naquele ano, e ele terminou, eu repito, 2 pontos do Mika Häkkinen por uma série de negligência da equipe italiana, que poderia ter deixado o Irvine passar, terminar na frente, porque na última corrida o Schumacher terminou em segundo e o Irvine terminou em terceiro. Tudo bem que o Irvine largou mal, fez um grid, um treino ruim, largou em quinto, aí caiu algumas posições, mas depois se recuperou. A Ferrari poderia ter dito para o Schumacher atacar o Mika Häkkinen ou para deixar passar nas últimas voltas. Ela não fez nada disso, né? O Mika Häkkinen dominou aquela corrida, ganhou longe, e a Ferrari, tendo 2 carros competitivos, nada fez, né? Aquele ano o Schumacher teve um acidente, ele ficou afastado algumas corridas, e aí o Ed Irvine ganhou algumas corridas, pontuou bem em outras, passou o Schumacher na tabela de classificação, estava disputando o título até a última corrida, e o Schumacher já não tinha mais chance, e a Ferrari simplesmente lavou as mãos pro piloto irlandês. Bom, depois disso, temos mais um caso, Vettel, né? Quando o Vettel foi correr pela Ferrari ali nos anos 2015,
A Ferrari fez a mesma coisa. O Vettel, um tetracampeão, chegou e perdeu espaço para o Leclerc. Tudo bem que a fase do Vettel não era boa, mas tudo foi minando a carreira do Vettel na Ferrari. Foi falta de sorte, erros e erros atrás de erros da Ferrari, pitstops, né, uma série de outras coisas, e aí foi minando, e aí o Leclerc foi sendo cada vez mais beneficiado, e o estopim final, a gota d'água, foi a batida deles no Brasil, no GP do Brasil, onde os dois se tocaram na reta oposta, acabou saindo os dois, o Leclerc estragou completamente o carro, o Vettel abandonou 2, 3 voltas depois. Então a gente vê isso, né, acontecendo ao longo de muitos anos, se a gente pegar lá na década de 60 e 70 também. Agora com o Hamilton, ninguém garante que o Hamilton não vai ser desfavorecido, né, o Leclerc vai ser favorecido, ninguém pode dizer que sim, que não, porque é o estilo da escuderia, e esse é um estilo que eu não gosto. Eu prefiro muito mais o estilo da McLaren, né, de os pilotos degladiarem até o final. A Mercedes fazia isso um tempo atrás com o Rosberg, com o Hamilton, deu no que deu, né? Um ganhou um campeonato, outro ganhou 2, aí depois um abandonou, largou a carreira, mas ela deixava os pilotos correrem à vontade, depois ela começou a direcionar o Bottas, direcionar o George para que o Hamilton ganhasse, mas não era uma disputa, né, digamos assim, visível pelo título, era um piloto contra uma outra equipe, aí sim tinha esse favorecimento. E na Ferrari não, os dois pilotos, quando estão prontos para ganhar, para competir o título, ela escolhe um, né? Ela não deixa eles brigarem, competirem nas pistas, e isso para mim é indiscutível. A Red Bull faz a mesma coisa, que não lembra do Weber e do Vettel, né? A Red Bull faz a mesma coisa que a Ferrari, então são equipes que eu tenho uma antipatia por esse tipo de atitude, tá certo? Então eu fico aqui explicando o porquê que eu não sou ferrarista, eu sou um mercedista, eu gosto muito da Mercedes, da Aston Martin, que está voltando agora para as competições, né, já há um tempo, então são as minhas equipes favoritas, e está explicado essa minha antipatia pela Ferrari, com esses jogos de equipes aí que a equipe vem fazendo tradicionalmente, né? Isso estou muito na expectativa, com a expectativa muito alta para 2025 aqui. Eu quero saber o que a Ferrari vai fazer. Estou só esperando para dizer eu avisei, eu sabia, porque eu acredito que ela vai fazer isso em 2025, 2026 com o Hamilton e com o Leclerc. Em algum momento ela vai se mostrar. Ela não consegue, ela não é uma equipe boa nesse sentido, ela sempre foi Dick Vigarista. Ferraristas, me desculpem, mas essa é a minha opinião, né? Eu acompanho a Fórmula 1 já faz um bom tempo, trouxe aqui uns dados para vocês, procurem, pesquisem, troquem a ideia, comentem aqui se vocês concordam, discordam. Essa é a minha opinião, tá certo? Eu vou ficando por aqui, esse vídeo foi um pouco mais longo hoje, foi mais opinativo, mas esse é o motivo do porquê eu não torço para a Ferrari. Vou torcer para o Hamilton, mas não vou torcer para a Ferrari. Será que isso dá certo? Vamos tentar. Final do ano eu volto aqui e conto para vocês. Abraço e até a próxima!